Olá, amantes e estudantes da eletrônica. Dando sequência ao nosso projeto das reparações e manutenções, eu preparei a segunda dica, muito importante para utilizar em bancadas para testes de equipamentos. Essa dica de reparação 2 é a lâmpada em série. Tá? Ela, apesar de ser um circuito muito simples de ser montado, como vamos ver agora, praticamente podemos até ter essas peças em casa para poder fazer a ligação dela. Vocês verão que evita, em casos de curtos, os aparelhos que têm esse tipo de defeito de entrar em curto, evita que ele queime o fusível. Então, se tiver algum aparelho que ele entre em curto e queima o fusível, a lâmpada em série evita a queima do fusível. Então, a gente troca o fusível, vamos colocar o aparelho lá. Se o aparelho estiver em curto, a lâmpada vai proteger. E é isso que a gente vai ver no final. Vamos, então, aqui à nossa aula de hoje, Dicas de Reparação 2, Lâmpada de série. Quais são os objetivos dessa nossa aula? Analisar o esquema elétrico da lâmpada em série, conhecer as peças do circuito, realizar a montagem da lâmpada de teste e fazer os testes de funcionamento. Aplicação na bancada de consertos, como aplicar isso na bancada. Primeiramente, vamos estudar o esquema elétrico. Tá? O esquema elétrico ele é sempre utilizado para mostrar o que tem dentro do circuito, como as peças estão ligadas. O esquema normalmente é universal, os símbolos são aceitos em todos os países, então o que torna muito fácil o técnico analisar quais as ligações, que componentes que eles têm e como eles estão ligados. Observe aí na tela, no ecrã, o rabicho ou ficha macho. Aqui, lembro sempre que eu também gravo para os alunos de Portugal, então eu procuro usar também alguns termos usados lá. Ficha macho seria o nosso plug, o plug macho, que vai ligar na tomada elétrica ou na rede, para fazer a ligação da lâmpada em série. Chave ou interruptor é uma chave comum de liga e desliga. Tomada ou ficha fêmea é a tomada onde ligaremos o nosso aparelho que nós queremos testar. Então, testaremos o aparelho com essa tomada. Então, a tomada normal, tá, para ligar o aparelho. E a lâmpada, que vai ser colocada em série. Observe que a ligação aqui ela é toda em série. Ou seja, o rabicho ligado na chave, a chave ligada na tomada, a tomada ligada na lâmpada, a lâmpada no outro lado do rabicho. É um circuito em série. Esse é chamado circuito em série. Por isso que coloca lâmpada em série. Bom, que peças que nós precisaremos aí adquirir? Muitas vezes, já até teremos essas peças. Uma chave ou um interruptor é um dispositivo de manobra que nós precisamos ligar e desligar. Tá? É bom sempre ter uma chave. Poderia-se até ligar direto, mas eu gosto de colocar a chave para não deixar a tomada energizada. Tomada ou ficha fêmea, que ligaremos o aparelho nela. Soquete de uma lâmpada. Aqui no Brasil, geralmente é o E27. Tá? Mas Portugal também tem esse soquete normal de uma lâmpada normal, não há problema nenhum. É o mesmo soquete lá também. Lâmpada incandescente de 60 a 100 watts. A gente utiliza a lâmpada incandescente, tá? Rabicho ou ficha macho, essa é para a gente ligar numa tomada ou numa régua da bancada. Fio a partir de 1,5 milímetro. 1,5 milímetro ou mais. Pode ser o de 2,5. Um pouco exagerado, mas 1,5 já seria suficiente. E são pequenos pedaços, não é muita coisa. Identificação das peças. Observem aí, ó. Há um interruptor. Tá? O interruptor aqui tem os dois contatos, esses dois parafusos. Afrouxaremos eles e faremos, então, a
conexão do fio aqui dentro. Aqui é uma vista por baixo, a vista por cima. Aqui é a vista por cima. Pode ser qualquer interruptor. Esse interruptor ele é de embutir, ele não é de embutir. Ele é um interruptor de sobrepor. Porque eu vou colocar em cima da bancada, não tem nenhum furo. Se eu fizesse um furo na bancada, eu poderia colocar o de embutir. Aí fica a critério de cada um. Se vocês tiverem um de embutir, quiser colocar, não quiser comprar, pode fazer também, não há problema. Pode ser qualquer tipo de interruptor, desde que tenha 2 terminais para que possamos ligar os fios. Tomada ou ficha fêmea. Aqui é a tomada aonde colocaremos o aparelho. Claro que essa tomada é um padrão brasileiro. Tá? Em Portugal, a tomada é diferente. Ela possui um outro padrão, porém a função é a mesma. Ela também vai ter aqui os 2 terminais, que são a fase e o neutro, e terá aqui o terra, que é o do meio. Esse ponto do meio é a ligação do terra, e aqui fase e neutro a gente liga nesses 2 extremos. Soquete ou suporte da lâmpada. Eu estou usando aqui um suporte de porcelana. Eu gosto muito, ele é muito resistente, ele aguenta temperaturas mais altas, porque iremos usar uma lâmpada incandescente. Porém, pode ser de plástico, pode ser qualquer soquete, pode ser qualquer plafonier que vocês tenham, não há problema nenhum. Tá? Observe sempre que aqui a vista de cima, a vista de baixo tem sempre 2 parafusos, 2 terminais para a ligação dos fios. Lâmpada. A lâmpada ela é incandescente. Incandescente é aquela que possui filamento. É interessante que seja desse modo, que a resistência do filamento é que vai permitir que circule a corrente. É um pedaço de fio, o filamento é um pedaço de fio, então é um condutor. Observe que a potência eu estou usando 100 watts, ou 100 watts, mas o ideal é de 60 a 100. Se tiver um de 60, pode usar também. A tensão de alimentação varia de acordo com o local. Se residires no município que é 127 volts, utiliza 127 volts. No Brasil, existem estados ou cidades que utilizam 220, como em Portugal. Então, aí, a lâmpada deverá ser 220, para que não ocorra queima. Se em Portugal ou no município que utilize 220 volts, colocares uma lâmpada de 127, irá queimar. Rabicho ou ficha macho. Esse rabicho pode ser até um rabicho de sucata, que tenhas aí algum aparelho com defeito, pode cortar ele e utilizar. Eu estou utilizando aqui um padrão americano, mas independe, porque eu tenho aqui as minhas réguas, com o padrão americano, que é esse padrão aqui. Então, eu estou utilizando esse rabicho. Eu tenho algumas réguas na bancada que possuem isso, mas podes usar qualquer tipo de rabicho que se adapte mais. Se estiveres no Brasil, pode utilizar um rabicho do padrão brasileiro. Se estiver em Portugal, obviamente, usar um rabicho com padrão de tomada que é adotado em Portugal. Pequenos pedaços de fio, não serão muitos, vai depender muito do espaço que vai deixar aí para cada componente. Se colocar um bem próximo do outro, são pequenos pedaços. Quais as ferramentas que nós vamos utilizar para essa montagem? A chave Phillips, que é essa chavezinha comum, né, bem utilizada. Todos os parafusos aqui são Phillips. Um alicate de bico ou de ponta, fio, e alicate de corte, que é para a gente poder descascar o fio e fazer o corte do fio, né? Bom, qual é o primeiro passo da montagem? Vamos observar o esquema. Eu coloquei aqui o esquema para que o aluno formando, o estudante, possa fazer uma correspondência do esquema para o aspecto físico. Isso em eletrônica será importante,
porque na hora que fizeres alguma manutenção, a gente vai utilizar o esquema. E o esquema, temos que localizar aquelas peças do esquema no aparelho. Tá? Então, nós vamos utilizar isso aí. Bom, então vamos observar o esquema aqui. Ó. Primeira conexão, do rabicho para a chave. Então, nós vamos ligar um fio de um lado do rabicho para o outro lado da chave. Um lado qualquer da chave que achares melhor. Então, veja aqui, ó, peguei um lado do rabicho e liguei em um lado da chave. Então, já fiz a minha primeira ligação. Qual seria, então, a próxima ligação? A próxima ligação será da chave para a tomada. Então, é um circuito em série. Rabicho, chave, chave, tomada. Ó, peguei um pedaço de fio, descasquei as pontas, aparafusei no outro terminal do interruptor da chave e trouxe para um lado da tomada. Aparafusei, descasquei a ponta, aparafusei aqui. Exatamente conforme descrito aqui. Ó. Um lado da chave, num lado da tomada. Bom, passo 3. O passo 3, irei ligar a tomada à lâmpada. Aqui, ó. A tomada ligada à lâmpada. Então, eu pego esse lado da tomada, descasquei o fio, dobrei aqui, fiz uma curva, parafusei e liguei em um terminal da lâmpada, no soquete da lâmpada aqui. Esse foi o passo 3. Ligação da tomada com a lâmpada. O passo 4, teremos que ligar o outro lado vazio da lâmpada no lado vazio do rabicho. Lembra que um lado do rabicho já está na chave. Então, eu vou pegar esse lado que está sozinho do rabicho e vou ter que ligar ele aqui deste lado da lâmpada. Olha aqui, ó. Eu vou pegar esse fio e vou ligar aqui nesse parafuso que está, esse terminal com parafuso que está vazio. Pronto. Ó. Aqui eu fechei a ligação do circuito. Tá? O lado da lâmpada no lado do rabicho que está vazio. Ó. Bom, finalizando, então, verifica se as ligações estão corretas, ou seja, rabicho, chave, chave, tomada, tomada, lâmpada, lâmpada, rabicho. Rabicho, chave, chave, tomada, tomada, lâmpada, lâmpada, rabicho. Então, podemos verificar que esse circuito elétrico está aqui representado fisicamente nessa ligação. Pronto, a montagem, então, está feita. Está aqui, ó. Toda a montagem feita. Um lado do rabicho na chave, a chave na tomada, o outro lado da tomada na lâmpada. Então, feita a montagem. Um lado do rabicho na chave, chave na tomada, o outro lado da tomada na lâmpada, lâmpada no rabicho. Há um detalhe que é o aterramento. Em Portugal, utiliza-se o aterramento, utiliza-se muito disjuntor DR, então pode sim ligar o aterramento. Claro que aí tem que ter um rabicho, uma ficha macho, com mais um fio que é o aterramento. Esse aterramento é ligado aqui nesse pino aqui, do terra. Então, não deixe de ligar aqueles que vão utilizar aí em outros países. Com isso, temos então o final da nossa montagem. A nossa lâmpada em série está montada. Agora, vamos ao próximo passo. Vamos testar para verificar se as ligações estão corretas. Iremos ligar o rabicho lá na tomada. Iremos energizar o rabicho. Coloca lá o rabicho em uma tomada energizada. Pegamos o voltímetro, tá? Em corrente alternada, cuidado, numa posição maior que a tensão de alimentação, então maior que 127 ou maior que 220, de acordo com o local que estarás fazendo o teste. Então, ligas aqui o voltímetro em tensão alternada, de preferência numa posição maior que 250. Então, escolhe aqui uma posição maior que 250 para não correr risco. Colocas as pontas de prova e verifica.
Aqui apresentou uma tensão residual, 4 volts. Isso aí pode acontecer como uma tensão no neutro, por exemplo. Aqui está desligada a chave não está ligada, e aparece só uma tensãozinha residual, consideramos 0, desligado. Então, nesse caso, está desligado o nosso circuito. Quando a gente liga, liguei a chave, apresentou 115,5 volts. A minha rede aqui está em 127 volts. Então, 115 volts. Então, está aqui a alimentação, alimentando o meu circuito, 115 volts. Então, nesse caso, está energizado. Ok. Então, aqui eu posso ligar o meu aparelho. Observe que a lâmpada aqui não acende, porque a minha impedância do multímetro, no caso aqui o voltímetro de corrente alternada, é muito alta. Então, a corrente que passa aqui é muito pequena. Não é suficiente para encandecer o filamento. Mas a corrente está passando pela lâmpada. Ela não acende, mas está passando uma corrente muito pequena que é para apenas alimentar aqui essa tensão, para mostrar essa tensão. Então, a gente sabe que a corrente que circula aqui é muito minúscula. A impedância do voltímetro ela tem que ser muito alta. Quanto mais alta, melhor. Ele não deve influir na medição. Não deve causar uma interferência, porque se houver uma queda de tensão aqui na lâmpada, a tensão da tomada seria menor. Funcionando, está alimentado. Bom, agora vamos simular um aparelho. Imagina que eu tenho um aparelho que eu estou simulando como um pedaço de fio. Estou colocando um curto aqui nessa tomada. Agora, muita atenção, não faça isso numa tomada comum, senão vai desarmar disjuntor, vai fechar um curto, tá? Essa ligação aqui é uma ligação na lâmpada em série, na tomada da lâmpada de série. Então, eu vou fazer a ligação e vou colocar. No momento que eu coloco, que eu encaixo o fio, a lâmpada acende. Esse é o funcionamento da lâmpada em série. Ou seja, se houver um curto, a lâmpada acenderá e não vai queimar. Aqui, no caso, o fio. Se não tivesse essa lâmpada e não desligasse os circuitos de proteção, o fio pegaria fogo, ia derreter até ele queimar. Tá? Então, nesse caso aqui, nada aconteceu. A lâmpada acende com brilho máximo, indicando que o aparelho está em curto. E, nesse momento, vamos, então, entrar dentro do aparelho, analisar o esquema dele, analisar o defeito, para verificar qual é o problema. Eu vou depois fazer um exemplo, mais adiante com outro vídeo, mostrando como que poderíamos usar ela para fazer esse tipo de teste. Então, observem aqui que esse fio fecha, então, um curto na tomada, a lâmpada acende. Colocaremos aqui um aparelho e fará a mesma coisa. Um detalhe importante, não vai queimar o fusível do aparelho, porque normalmente quando o aparelho entra em curto, a gente queima o fusível, a gente tem que trocar. Se colocar numa tomada comum, queima de novo, e aí tem que trocar o fusível de novo. Então, nesse caso, não precisa. A gente vai trocar o fusível, ele não vai queimar mais, aí vamos pesquisar o defeito até encontrar. Quando a gente encontra o circuito defeituoso e desliga esse circuito, o curto cessa. E aí já sabemos que o defeito está naquela etapa. Então, é bem interessante, depois a gente vai utilizar na prática. A aula de hoje é apenas para que a gente possa montar a lâmpada em série. Eu fixei aqui na bancada, fixei a chave ao lado da tomada, aqui o soquete da lâmpada, né, para ficar fixo na tomada, para quando eu precisar, ficar fixo na bancada, né, para quando a gente precisar e fazer o teste. Então, está aqui, coloquei a lâmpada, aqui está o rabicho, aqui eu vou fazer, então, a ligação do rabicho, né, lá na tomada. Vou fazer um teste antes de fechar tudo, coloco o curto aqui, está desligado, a lâmpada está apagada. Está apagada. Liguei a chave, a lâmpada acendeu. Então,
Desligado, apagado. Ligado, aceso. Então, está ótimo, está funcionando. Posso agora fazer uma identificação, ó, desligado, ligado. Quando a chave está pressionada aqui, está desligada. Chave aqui ligado. Isso é bom para a gente não tomar um susto de ligar o aparelho em curto aqui, a lâmpada vai acender de vez, né? E aqui é o teste, onde a gente colocará aí o aparelho. Então, observa a posição da chave, ó. Ó, desligado, ela está para cá, ligado, ela está para cá. Apertei do lado de cá. Então, agradeço a todos que assistiram a nossa aula até o final aí, tá? Quem acompanha o nosso canal no YouTube, deixa um like, faça algum comentário. Se tiver alguma sugestão, eu agradeço muito. Os novos vídeos é muito importante. E atender a audiência é o nosso principal objetivo, que o estudante de eletrônico, formando o aluno, atenda às suas expectativas, de uma maneira simples, fácil, direta, sem rodeios ao conteúdo. Esse é o meu objetivo. Agradeço a todos, bons estudos, até a próxima.